Parashá Bamidbar nos diz assim em língua hebraica, primeiro versículo, Vaidaber Hashem el Moshe, Bamidbar Sinai, Biochel Moed Be'echad Lechodesh, Rashanei Bashana, Bashanit Letzatam Me'eretz Mitzirayim Lemor, Seu et Rosh Koladat Bnei Israel, Lemisparotam Lebeit Avotam, Bemispar Shemot Kol Zahar Legulgelotam. Em língua portuguesa, nos diz assim: no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano após a saída do Egito, falou o Eterno a Moshe no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo: fazei um recenseamento de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa dos seus pais, contando todos os homens, por nome, um a um, todos os maiores de 20 anos, capazes de sair à guerra em Israel. A estes tu e Aharon contarei segundo os seus exércitos. Até aqui, Baruch Hashem. Algo interessante me chama a atenção no nome dessa parashá, no deserto. Isso me chama a atenção porque todos nós passamos por deserto nas nossas vidas. Todos nós passamos por dificuldades, e geralmente quando a gente passa por alguma luta, por alguma prova, por alguma provação, por algum momento difícil, nós dizemos, de uma forma pejorativa, que estamos passando por um deserto. Então o nome da porção vai falar no deserto, por quê? Porque é uma das primeiras palavras significativas que tem ali, Vaidaber Hashem el Moshe Bamidbar, ou seja, e disse o Senhor a Moisés no deserto. Primeira coisa que eu aprendo com esse texto é que o deserto é lugar de manifestação de Deus. Ou seja, deserto é o lugar onde Deus fala conosco. Quando nós abrimos o livro de Lucas, no capítulo 3, nós vamos encontrar a mesma expressão. Vai falar lá sobre os tretarcas da Judéia, de Itureia, sendo Anás e Caifás o sumo sacerdote naquele ano. Aí vai dizer assim, veio a palavra do Senhor a João Batista no deserto da Judéia. Isso também me chama a atenção porque antes de mencionar que a palavra do Eterno veio a João Batista no deserto da Judéia, vai citar um monte de gente importante. Vai citar os tretarcas, vai citar políticos da época, romanos que estavam sobre o domínio, ali dominando Israel, vai citar o sumo sacerdote daquele ano, Anás e Caifás. Mas a Bíblia vai dizer que Deus não falou com nenhum dessas pessoas que se julgavam importantes. A palavra do Senhor vai vir a João Batista no deserto. Ou seja, deserto é lugar onde Deus fala conosco. Deserto é lugar de manifestação do Eterno. Quem lembra daquela passagem de Jacó, quando ele sai da casa de seu pai fugitivo, até chegar na casa de seu tio Labão, ele passa por quê? Desertos. E ele vai passar pelo deserto de Bérsheva e vai chegar num deserto chamado Arã. No deserto de Arã, ali cansado, o sol já tinha se posto. Jacó viu que não tinha muito o que fazer, resolveu dormir, e quando ele deitou para dormir no meio do deserto, ele teve uma revelação do Eterno. Ele sonha com uma escada que vinha da pedra até o topo dos céus, e os malachim do Eterno, os anjos do Eterno, subindo e descendo, dizendo: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, teu pai.
Ou seja, Jacó tem uma manifestação do eterno ali, mesmo que em sonho, no meio do deserto. Então, quando Jacó se acorda, a primeira coisa que ele faz ali, se acorda no meio da madrugada, creio que isso já aconteceu com algum de vocês, em seguida isso acontece comigo, me acordar de madrugada, olhar é 3 da manhã, é 4 da manhã, num suador. Jacó se acorda naquele suador no meio do deserto e ele diz: que lugar terrível, claro, falando como se estivesse assustado. Deus está aqui. Este lugar nada mais é do que Beit El, a casa de Deus, a porta dos céus. E unge a pedra, ou seja, naquele deserto Jacó teve o que? Uma revelação do eterno, uma manifestação do eterno no meio do deserto, porque deserto é lugar de manifestação de Deus. Ou melhor, Deus até fala conosco no dia a dia, quando nós estamos bem, mas Deus vai falar sempre de uma maneira mais forte conosco, é quando nós estamos no deserto. E esse é o motivo pelo qual o Eterno manifesta e revela e entrega a Torá para o povo de Israel no deserto, nos anos de peregrinações. Você nunca se perguntou por que Deus não deu a Torá para o povo de Israel depois que eles entrassem na terra prometida? Você nunca se perguntou? Deus poderia ter dado a Torá na terra prometida já depois que eles tivessem entrado, mas por que Deus entregou a Torá no deserto? Primeiro, para que as tribos não se gloriassem, porque se as tribos já estivessem na terra prometida, elas iam brigar entre si, né? Porque uma tribo ia dizer: não, Deus tem que entregar a Torá aqui nas nossas terras, ou seja, eles iam se pegar entre si para querer essa glória, né? O Eterno primeiramente entrega no deserto, porque deserto é território neutro, então para não ter briga, Deus já entrega no deserto, mas principalmente porque era naquela hora ali que o povo de Israel estava precisando da palavra do Eterno, é no deserto. Sim. Porque nós precisamos da palavra de Deus quando nós estamos passando por momentos difíceis, por desafios na vida, por desertos na vida. É nessa hora que a palavra de Deus vai o quê? Nos dar suporte para enfrentar os desertos da vida. Porque deserto é lugar de desafio, deserto é lugar onde a água é escassa, o alimento é escasso, é sol, é frio. Apesar de o Eterno estar ali, né, suprindo as necessidades, Deus queria o quê? Que o povo dependesse dele. Porque imagine você com a sua família atravessando o deserto, imagine o desafio que seria. Porque não tinha só pessoas novas, não, havia pessoas idosas. E aquele povo ali, um contingente mais ou menos de 2 milhões de pessoas, começam a atravessar um deserto, com idosos, crianças, animais, e os desafios que o deserto tem pela frente, escassez de água, escassez de alimento, tudo isso trabalha no psicológico de quem está atravessando um deserto. Mas Deus é tão tremendo, porque a tradição judaica vai dizer que Deus, até a Torá vai falar sobre isso, que Deus poderia ter levado Israel por um caminho mais curto. Hashem poderia ter pegado Israel e ter levado pelo território dos filisteus, ali o caminho seria mais curto. Mas primeiro o Eterno pensa, os sábios vão dizer que o Eterno pensa, e diz, né, consigo mesmo: se eles forem por ali, logo já vão dar de cara com um exército, né, de guerra, então para que não temam e volte para o Egito, eu vou levar eles para o deserto. O Eterno nos leva ao deserto. Você nunca se perguntou por que os desertos acontecem na nossa vida? Deus faz questão de nos levar para os desertos, porque Ele quer se manifestar para a gente através dos momentos mais difíceis da nossa vida. Deus é um Deus que se manifesta por trás das circunstâncias mais adversas da nossa vida, e é por isso que Ele leva para o deserto, porque deserto é lugar de manifestação de Deus, é ali que Ele quer se manifestar para ti. Porque Ele é um Deus que vai te dar suporte, Ele vai falar contigo quando as coisas estão bem, sim.
Ele quer que você viva uma plenitude, mas Ele quer que você entenda também que no deserto Ele também está contigo, não é só nas horas boas. Deus vai estar contigo, a promessa dele é te suprir no meio do deserto, e é por isso que o Eterno leva para o deserto, porque ali ele vai se revelar, mas ele também vai provar o povo, porque é na hora difícil que a gente se mostra quem nós somos em Deus. Se nós vamos murmurar, e aí você conhece a história, houve muita murmuração, houve pessoas que voltaram para o Egito, o pessoal reclamava do maná, reclamavam de tudo, haviam outros que eram fiéis, porque é no deserto que a gente vê quem é quem realmente é fiel a Deus, quem está servindo a Deus apenas interessado na bênção, e quem está ali mesmo no meio ao deserto glorificando e exaltando o nome do Eterno. O Eterno então começa a se manifestar com poder. Por que o Eterno começa a se manifestar com poder? Nunca houve tanta manifestação de poder do Eterno do que no deserto. Em toda a Bíblia Sagrada, o momento em que o Eterno mais se manifestou com poder foi durante a travessia no deserto. Por quê? Porque no deserto a circunstância era mais difícil. Então exigia que o Eterno se manifestasse de uma forma mais poderosa também, para poder equilibrar. Então quanto maior é a prova que nós passamos, quanto mais desafiador é o deserto, mais Deus se manifesta com poder. Aliás, é para isso que as dificuldades servem. As dificuldades, elas servem para manifestar o poder de Deus. Ou seja, o Eterno permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida, porque Ele quer se mostrar um Deus poderoso. Eu não sei qual é o deserto que você possa estar passando, porque existem vários tipos de deserto. Existe o deserto espiritual, existe o deserto econômico, financeiro, existe o deserto sentimental, existe vários tipos de deserto. Eu sei os desertos que eu passo. Cada um de nós sabemos os desertos que nós passamos, mas o que eu quero dar ênfase aqui nessa noite é que não importa qual é o deserto que nós venhamos estar passando hoje, mas é que é nesse mesmo deserto que o Eterno vai se mostrar glorioso, poderoso, e vai se manifestar de uma maneira forte e poderosa na nossa vida. Baruch Hashem. Deserto é lugar de dependência do Eterno. O Eterno fazia questão de cuidar de Israel no meio do deserto, fazia questão. O Eterno mandava uma nuvem durante o dia, para fazer sombra para Israel não ser castigado pelo sol, porque sol de deserto, vamos e viemos, 50 graus, o Eterno botava uma nuvem lá, para fazer sombra para Israel, olha o Eterno cuidando. De noite botava uma coluna de fogo, por quê? Porque o deserto é frio à noite. O Eterno cuidando, mandando pão todo dia, mandando suprimento todo dia, porque o Eterno quer ensinar Israel a depender do Eterno. E aonde que Ele vai nos ensinar isso? No deserto. No deserto nós vamos pegar experiência. Nós vamos ser calejados, no deserto a gente é forjado por Deus. É ali que nós vamos aprender sobre o Eterno, porque quando vinha a luta, quando vinha o deserto, nós não vamos se afligir. Nós já vamos estar experientes e dizer, não, já passei por muitos desertos na minha vida, e todos os desertos Deus supriu, Deus estava presente, e não vai ser esse deserto que Deus vai me abandonar. Então cada deserto que nós vamos passando, vamos atravessando, vai nos tornando mais forte, porque Deus não fez o deserto para nós morar no deserto. O deserto foi feito para ser atravessado. A gente sai de um deserto, entra no outro, e assim nós vamos atravessando os desertos da vida. Aliás, eu costumo dizer que a nossa vida é uma grande peregrinação. Eu sempre digo isso, a nossa vida é uma grande peregrinação, porque nós estamos constantemente peregrinando nessa terra, até o dia que Yeshua voltar, e aí então nós morarmos para sempre na habitação do Eterno, junto com o Eterno.
mas enquanto isso nós estamos peregrinando. E nessa peregrinação nós vamos passar perigo, vamos passar necessidade, vamos passar desafios, mas a mão do Eterno, o cuidado do Eterno, o zelo, a nuvem, a coluna, o suprimento, a água, o maná do céu, a presença de Deus estará conosco todos os dias naquele deserto. Não teve um dia que Deus falou para Israel dizendo assim, hoje eu não vou estar com vocês. Não, todos os dias. Mesmo Israel sendo teimoso, mesmo Israel murmurando, uma passagem que era um deserto que era para durar 3 semanas, no máximo 1 mês, durou 40 anos, por culpa de quem? De Deus? Não, por culpa do povo. Mas mesmo o povo agindo errado, mesmo o povo prolongando o seu deserto, Deus estava com o povo no deserto. E não é por causa dos nossos erros que Deus vai nos abandonar. Porque existe a diferença de errar voluntariamente e de errar involuntariamente, mas independente de qualquer coisa, Deus promete não nos abandonar no deserto. Até nós aprender, não importa se nós vamos ficar 30, 40 anos no deserto, mas Ele prometeu o quê? Ficar conosco no deserto. Ainda que muitas pessoas vão morrer no deserto como naquele tempo. Porque tem pessoas que nascem, entra no deserto e nunca mais sai dele. Mas a culpa não é de Deus. Nós é que determinamos o tempo do deserto na nossa vida. Não é o Eterno que disse assim, vocês vão ficar aí 40 anos. Não. O povo, por ser cabeça dura, ou melhor, a Bíblia vai dizer que era um povo de dura cerviz, e ser um povo de dura cerviz ali, o sentido é um povo de nuca dura, como nós estávamos conversando numa outra oportunidade, ou seja, era um povo nuca dura na cultura judaica, é um povo que quando Deus falava, eles viravam de costa. É falta de educação quando uma pessoa está falando e as pessoas viram de costa. Agora imagina quando é Deus que está falando e as pessoas viram de costa. E tem muitas pessoas que ignoram aquilo que Deus está falando nos últimos dias. E viram as costas para a lei do Eterno. O Eterno está querendo entregar os mandamentos. Tem gente que vira as costas para a lei de Deus. Dizem que amam a Deus, mas viram as costas para o que Deus fala. E Deus falando na sua palavra tal coisa, tal, e as pessoas ignorando. Não, isso aqui... Não, gente, que nós venhamos a não ter a nossa coluna dura, a nossa nuca dura. E que nós venhamos o quê? Aceitar, porque humildade para Deus é aceitar e se submeter à sua palavra. Amém? Deserto é lugar de que? Dependência de Deus. É lá que Deus ensina Israel a depender dele. Israel sempre dependeu de Deus, sempre dependeu de Deus. Até hoje Israel depende de Deus. Existe o Knesset, existe um corpo de rabino que auxilia nas coisas concernentes, as coisas espirituais, dentro do parlamento de Israel. Existem lá rabinos que orientam os políticos naquilo que é ofensivo a Deus, naquilo que não é, aquilo que não pode, aquilo que pode, para que a nação não venha a ser desamparada por Deus. Porque Israel passou por desertos, Israel passou pelo cativeiro babilônico, Israel passou por muitas adversidades por terem o quê? Abandonado os princípios de Deus. E Deus levava eles para o cativeiro para quê? Para eles aprenderem, para eles voltarem para os caminhos do Eterno. Então até hoje Israel depende do Eterno, até hoje. A arma secreta de Israel é o Eterno. A dependência de Deus para tudo. Isso me faz lembrar do profeta Eliseu. Um dia, Josafá, o rei Jorão e Josafá, e juntamente com o rei de Edom, foram para a guerra contra os moabitas. Isso é muito interessante. O rei de Moabe, os moabitas estavam em guerra contra Israel, e aí então o rei Jorão chama Josafá, que é o rei do sul, para ir para a guerra e levaram junto o rei de Edom. Só que quando eles foram guerrear, eles tiveram que atravessar um deserto gigantesco.
Quando eles estão atravessando o deserto, teve um problema. Faltou água para eles. Faltou água para os exércitos, faltou água para os cavalos, os reis entraram em desespero, mas Josafá, que era homem de Deus, que sabe o que é depender do Senhor, perguntou àqueles reis ali: não tem nenhum profeta do Senhor aqui para nos dar uma palavra no meio do deserto? Veja, porque deserto é lugar de palavra de Deus. É quando Deus fala conosco, é quando nós estamos no deserto que nós temos que ajustar o nosso ouvido para aprender o que Deus tem a falar conosco, a tratar conosco no deserto, porque o que vai depender, o tempo, não é nós que vamos determinar o tempo do deserto, corrigindo, não é Deus quem determina o tempo do deserto na nossa vida, é nós que determinamos o tempo do deserto na nossa vida. E o que determina o tempo do deserto na nossa vida é a capacidade de aprender aquilo que Deus tem a nos ensinar através dos desertos. Enquanto nós não aprender com o deserto, nós não saímos do deserto. E veja Josafá no deserto, primeira coisa que ele pergunta: tem um profeta de Deus aí? Deserto é lugar de dependência de Deus. Alguém falou: tem Elisha, tem o profeta Eliseu, aquele que deitava água nas mãos do profeta Elias. Chamaram o profeta, foram consultar o profeta, e o profeta fala para os 3 reis o seguinte: cavem agora nesse deserto cisternas, buracos, covas e muitas covas, porque vocês não vão ver chuva, mas o Eterno vai encher essas covas de águas, e vocês vão matar a sede dos vossos gados, dos vossos cavalos, e a sede do povo, do exército. O que eu aprendo com isso? Que às vezes nós estamos passando por deserto também por causa do nosso coração está tão seco quanto o deserto. A primeira coisa que acontece quando uma pessoa começa a morrer espiritualmente, sabe o que é? O coração começa a ficar seco, como um deserto. Isso se chama deserto espiritual. E o coração começa a ficar seco, começa a faltar água. Mas que nós venhamos seguir o conselho do profeta Eliseu. O que nós temos que fazer? Cavar. Cavar onde? No chão? Não. No nosso coração. Cava, tira para fora essa terra seca, tira para fora, cava, porque o Eterno está prometendo: faz a tua parte que eu vou fazer a minha. Quando tu cavar esta cova, olha só, o Eterno vai fazer se encher de água. E Yeshua falou: aquele que crê em mim, conforme diz as Escrituras, fluirão do seu interior rios de água viva. Baruch Hashem. Deserto é lugar de quê? Dependência de Deus. Deus socorreu eles no deserto, e ainda entregou o inimigo nas mãos de Israel. Como eu disse, deserto é lugar de quê? Forjar de Deus. Deus nos forja, o deserto nos torna mais forte, mais resistente. Em outra oportunidade eu falei sobre João Batista. João Batista foi um profeta criado em deserto. João Batista, ele pregava no deserto, e as pessoas iam no deserto ouvir João Batista. Não ficava correndo atrás do púlpito dos outros, querendo oportunidade. Fulano de tal me convida para ir levar lá uma palavra na tua sinagoga. Não, João Batista não corria atrás, que nem hoje em dia nós vemos, aonde as pessoas, brigam por altares. Um quer brilhar mais do que o outro, um quer ser melhor do que o outro. João Batista não corria atrás de altar de ninguém. João Batista simplesmente montou o altar dele no meio do deserto e começava a pregar lá, e o povo saía da cidade e ia ouvir a palavra de Deus no deserto. E João Batista pregava prosperidade? João Batista pregava chave da vitória? Não. A pregação de João Batista era pesada.
Era a pregação de arrependimento, como nós estudamos no Shiur passado, que João Batista pregava restauração. E o povo, quando está sedento de Deus mesmo, o povo está cansado do sistema, cansado da mesmice, eles saem das sinagogas de Jerusalém, saem das sinagogas de Nazaré, saem das sinagogas de Cafarnaum e começam a ir para o deserto ouvir a palavra do Senhor, porque quem tem unção não corre atrás de altar, quem tem unção prega no deserto, e quem tem sede é que venha ouvir a palavra do Eterno. As pessoas que têm sede, elas pagam o preço para ouvir a verdade. Ah, mas no deserto não tem ninguém. Que congregação que nós vamos fazer no deserto? Deserto é lugar de solidão, não tem ninguém, deserto é vazio. Mas é lá que está a palavra do Eterno. É no deserto que Deus fala. Deserto é lugar de forjar. João Batista foi forjado por Deus naquele deserto, porque o deserto é 50 graus de dia e 5 abaixo de 0 de noite. Por isso que ele andava com uma pele de animais, né? O couro do animal, ele durante o dia é térmico, né? O couro do animal. Durante o dia deixava fresquinho. Até as tendas dos peregrinos, por exemplo, a tenda de Abraão, Avraham Avinu, era feita com peles de animais, a tenda de Abraão. Porque quando ele armava a tenda dele no deserto, podia ser o calor que fosse, dentro da tenda era fresquinho. O couro do animal não deixava o calor do deserto passar para dentro da tenda. João Batista seguiu esse mesmo princípio. O que ele fez? Uma veste de couro de animal, como o profeta Elias. Nós, inclusive, estudamos que o espírito profético de Elias, né, estava sobre Eliseu, e que depois, mais tarde, ele vem sobre quem? Yohanan Hamatbil, João Batista. O Malach fala ao pai dele, né? Ele vai vir no espírito e no poder de Elias. Ou seja, até o jeito de se vestir de João Batista era igual ao do profeta Elias, e até a comida era igual, porque os dois comiam gafanhoto, os dois se vestiam com pele de animais, e os dois moravam em deserto. Deserto é lugar de forjar de Deus. Diga-se de passagem, Elias foi segundo maior profeta. Depois de Moshe, ele é o maior profeta. E depois, agora vem João Batista no mesmo embalo. Por quê? Porque para ser um profeta, quem quer almeja um ministério grande, Deus não brinca, Deus leva para o deserto. E lá no deserto Deus começa a trabalhar João Batista com extremos. O gafanhoto é amargo, e é por isso que o Eterno fala, a Bíblia fala que João Batista comia o quê? Gafanhoto com mel silvestre. Porque o gafanhoto é amargo. Quando eu estive em Israel, eu comi esse gafanhoto. Ele é tão amargo que chega a travar o carrinho, o maxilar. Então é necessário que molhar ele no mel silvestre, para quando você comer ele quebra o amargo. Ameniza, né? Não é que quebra, ameniza o amargo. Então veja como é que Deus trabalha com João Batista, extremidades. Amargo, doce. 50 graus de dia, 5 abaixo de 0 de noite. Extremidades. João Batista começa a ser trabalhado em situações extremas, com temperatura alta, com temperatura baixa, com alimento amargo, com alimento doce, e assim é na nossa vida. Porque tem horas que a vida é doce como mel, mas às vezes é amarga como um gafanhoto. Às vezes a vida queima como um deserto de 50 graus, mas às vezes também o clima baixa e é 5 abaixo de 0. A nossa vida é assim. Deus começa a trabalhar com situações extremas. Para quê? Para forjar o nosso caráter, para forjar a nossa espiritualidade, a fim de que nós venhamos adquirir o que? Resistência espiritual. É para isso que o deserto serve, para ter resistência espiritual. João Batista é um exército de um homem só. Ele sozinho ia contra toda a massa, todo um sistema religioso da época, e Deus forjou João Batista no deserto para quê? Para que ele não se corrompesse.
um profeta forjado, um homem de Deus, uma mulher de Deus forjado em deserto, em prova. Deus faz isso para que essa pessoa não venha se corromper com o sistema, não seja levado por qualquer vento de doutrina, mas ele é uma pessoa que não vive da experiência dos outros, porque ele mesmo tem experiência com Deus através dos desertos que ele passou na vida. E é por isso que a nossa vida é repleta de desertos. Deserto é o lugar onde Deus forja a nossa vida. Outra coisa que me chama a atenção é a palavra Sinai, porque aquele deserto ali onde o Eterno se manifesta, fala com Moshe Rabbeinu, com Moisés, vai dizer, no deserto do Sinai, Vaidaber Hashem el Moshe Bamidbar Sinai, ou seja, ele falou o Eterno a Moisés no deserto do Sinai, ou seja, é ressaltado ali a palavra Sinai, o deserto do Sinai, por quê? Porque o Sinai, ela contém um mistério, um quarto nível de interpretação na palavra Sinai. Se nós pegarmos o valor numérico de cada letra da palavra Sinai e somarmos, vai dar um número 130. Se nós pegarmos a palavra Sulam, que é escada, lembra da escada de Jacó? A palavra aparece lá, Sulam, uma escada, que conectava da terra aos céus. Se pegar a palavra Sulam, escada, e fizer também uma gemátria, vai dar a raiz 130 também. O que o Eterno está querendo nos dizer? Que o Sinai, na verdade, era uma escada, um caminho. E essa escada, esse caminho, ou seja, naquele lugar Jacó acordou e disse, aqui é a casa de Deus, a porta dos céus. E o Eterno está dizendo que no deserto do Sinai foi o lugar onde as portas do céu se abriram, e aonde ele entregou a Torá a Moisés no Monte Sinai, ou seja, os céus se abriram, as portas do céu se abriram. E Yeshua vem dizendo, eu sou a porta, eu sou o caminho. Em outras palavras, ele está dizendo, eu sou a escada, eu sou a porta que te conduz à presença máxima do Eterno. Deixa eu me achar aqui. Sim, é isso que eu ia falar. Porque essas mesmas portas que se abriram sobre o Monte Sinai, veja bem, quando o Eterno vai entregar a Torá para Moisés no Monte Sinai, as portas do céu se abriram. Nós estudamos aqui na festa do Pentecoste que havia uma presença de seres espirituais ali, né? Os Hashmalim, que é os elétricos, os trovões que aparecem lá, né? No Monte Sinai, aparece querubim, aparece serafim, aparece o pavimento de safira. Deus se permitiu ser visto, só que aí é que está, para Deus ser visto, as portas do céu foram abertas, e nós já estudamos aqui os 7 céus que existem, Vilom, Raquia, Sherakim, Zevul, Maon, Mahon e Ahavot, ou seja, para o Eterno poder se manifestar de forma visível no Monte Sinai, as portas desses 7 céus foram abertas, e a presença de Deus desceu sobre o Monte Sinai, através da nuvem. Essas mesmas portas que se abriram para que a presença de Deus descesse sobre o Monte Sinai, foi as mesmas portas que se abriram quando Yeshua é assunto aos céus, quando ele ressuscita. Yeshua vai subindo aos céus, e quando ele passa por Vilom, abre-se a porta do céu. Chega em Raquia, abre a porta de Raquia. Chega em Sherakim, abre a porta do terceiro céu, Sherakim. Quando chega em Zevul, abre a porta, e assim vai indo. É só você ler o Terrilim, Salmo 24, que diz lá, Seu Shaharim, ou seja, levantai, ó portas eternas. Está lá, é o diálogo, Salmo 24. Levantai, ó entradas eternas, portas eternas. Alguém pergunta para quê? Para que entre o Rei da Glória. Aquilo ali
Davi fez esse cântico fazendo menção das portas de Jerusalém. Mas a interpretação espiritual nos arremete ao quê? As portas celestiais que vão se abrindo para que Yeshua, o Filho de Deus, comece a ser entronizado na presença do Eterno. Aí os anjos dizem: quem é o Rei da Glória? Aí o Eterno diz: o Rei da Glória é o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória, e as portas do céu começam a se abrir, e Yeshua começa a ser coroado e entronizado de glória entre os querubins, ou seja, ele se achega lá em cima na presença. Essas mesmas portas foram as que foram abertas no Monte Sinai. E Sinai e Sulam, que é a escada, tem o mesmo valor numérico, ou seja, o Monte Sinai foi a escada que Moshe subiu para pegar, as portas se abriram e ele pegou a Torá da mão dos anjos. A Bíblia vai dizer que foi escrita pelo dedo do Eterno. A Torá foi escrita pelo dedo de Deus e entregue pelos anjos a Moisés. Agora imagine você a cena: um homem de 80 anos, com a barba curva até o joelho, no cume da montanha do Sinai, ou seja, subiu a escada. E aí você olhando meio de baixo assim, vê as 7 portas do reino celestial aberta, você vê Deus sobre o trono no pavimento de safira, anjos, os malachim, os anjos, os seres celestiais, e os anjos entregando a Torá para Moisés. Imagina se desse para bater uma foto, imagine a visão espiritual que Israel viu naquele dia. Inclusive, essa mesma cena se repete, sabe aonde? Na travessia do Mar Vermelho. Quando o Mar Vermelho se abre ali, o Eterno está abrindo as portas. O texto vai dizer: e as águas se abriram perante Israel. Quando Moshe estendeu, o cajado, a Bíblia vai falar águas no plural, maim. Palavra água no hebraico não é água no plural. A palavra já está não está no singular, a palavra já está no plural. Maim quer dizer águas. Assim como não existe céus no singular, só existe céus no plural em língua hebraica. Quando a Bíblia diz que abriram-se as águas, está dizendo que abriram águas inferiores e águas superiores. O que é águas superiores? É os céus. A palavra céus em língua hebraica é shamaim, e águas é maim. Então observe que a palavra água está dentro da palavra céu. Shamaim, maim, shamaim, ou seja, águas de lá. Então quando o texto diz que as águas se abriram perante Israel para Israel passar, significa que quando o povo está olhando para o Mar Vermelho, e o Mar Vermelho se abre, de maneira que, segundo os nossos sábios, é 100 metros de altura cada parede de água. Quando o mar se abriu, Israel não viu somente o mar se abrir, Israel junto com o mar, quando se abriu, as portas do céu também foram abertas, e eles estão atravessando o Mar Vermelho, tendo aquela visão espiritual dos céus abertos, e os sábios vão dizer: a escrava viu o que Yeshayahu, Isaías e Ezequiel não viram. Porque eles tiveram a visão dos céus abertos enquanto estavam passando pelo Mar Vermelho, as portas celestiais se abriram, porque deserto é lugar de manifestação de Deus. Deserto é lugar onde as portas do céu se abrem. Baruch Hashem. Vamos continuar aqui. Aí a palavra de Deus, segundo o que nós lemos ali, vai falar do recenseamento. Tudo isso eu estava falando. Tudo isso que eu falei agora é porque na primeira frase vai dizer: Deus falou com Moisés no deserto. Então vê só essa frase aí, olha só o que a gente colocou dentro dessa frase, quanta coisa se encaixa, quanta coisa dá para extrair dessa frase.
Só que o texto também vai dizer, então, na sequência, que Deus manda fazer um recenseamento, uma contagem do povo. E, na verdade, aqui a contagem é um recenseamento militar. Porque o Eterno vai dizer o seguinte: vocês vão contar todos acima dos 20 anos que é apto a sair para a guerra. É um recenseamento militar, como se fosse uma espécie de alistamento. Ver quem é que está apto, quem não está. E o número ali foi 600 e poucos mil, se eu não me engano, vai falar, aptos à guerra, isso sem contar os idosos, sem contar as crianças, sem contar as pessoas que eram abaixo dos 20 anos, então a gente calcula mais ou menos 2 milhões de pessoas naquele deserto. 600 mil pessoas estavam aptas à guerra, só que algo interessante acontece. Porque quando o Eterno fala para Moisés fazer o recenseamento de todas as tribos de Israel, com aqueles que são acima dos 20 anos, mas com Levi é diferente. A tribo de Levi, o Eterno vai dizer, quando vocês fazerem o recenseamento na tribo de Levi, vocês vão calcular aqueles que são maiores do que 1 mês de vida. Olha só. Porque a tribo de Levi era a única tribo que não saía para a guerra. A tribo de Levi não pegava na espada. Ou seja, enquanto as outras tribos era feito um recenseamento de pessoas acima dos 20 anos para sair para a guerra, quando chegou para fazer o recenseamento na tribo de Levi, o Eterno falou: não, agora vocês vão contar aqueles que são que têm mais de 1 mês de vida. Só que porque o recenseamento da tribo de Levi é diferente. Enquanto os outros saem para a guerra, a tribo de Levi não sai. Então, para que recenseamento, Rabino? Aí esse recenseamento é para uma guerra diferente. Porque enquanto as outras tribos saem para guerrear na espada e na unha, a tribo de Levi era feito um recenseamento para quê? Exatamente, para atuar na batalha espiritual, porque a tribo de Levi é escolhida para trabalhar para o Eterno. Nem todos da tribo de Levi eram Kohanim, sacerdotes. Para ser sacerdote não bastava só ser da tribo de Levi, tinha que ser descendente de Arão, irmão de Moshe. Mas os outros da tribo de Levi, que não eram descendentes de Arão, também trabalhavam para o Eterno, não como sacerdotes, mas eles carregavam os utensílios do tabernáculo, as peças do tabernáculo. Vai falar lá sobre os coatitas, né? Vai falar vários clãs que existem dentro da tribo de Levi. Eles não eram sacerdotes, mas eles operavam e trabalhavam no serviço sagrado, apesar de não serem sacerdotes. Então, por que o Eterno vai falar que tem que ser um recenseamento daqueles que são maiores de 1 mês de vida? Como que uma criança? Aí os sábios vão dizer, é porque até as crianças exercem um papel espiritual dentro da tribo de Levi. Aí a pergunta é, mas como que uma criança de 1 mês vai fazer algo espiritual para Deus? As crianças de 1 mês, elas trazem uma mensagem para aqueles que já têm ciência das coisas. As próprias crianças, veja bem, quando o Eterno dá ordem para a forma como as tribos deveriam se posicionar na volta do Mishkan, do tabernáculo, vai dizer ali 3 tribos de um lado, 3 tribos, do outro, 3 tribos ao norte e 3 tribos ao sul, totalizando as 12 tribos. Só que a tribo de Levi, ela fica onde? Enquanto as outras ficam ao redor, a tribo de Levi está mais no centro, na volta do tabernáculo. E aí os sábios dizem por quê? Porque a tribo de Levi é aquelas que fazem tipo um cordão de isolamento, eles fazem um escudo humano para proteger o tabernáculo. E até as crianças ficavam juntas, ali junto, passando uma mensagem para aqueles que estão ministrando o serviço sagrado. Qual é a mensagem? Eles se perguntavam, por que o Eterno manda separar as crianças de 1 mês? O que as crianças vão fazer? As crianças já eram consideradas pessoas que serviam a Deus, com 1 mês de vida.
Primeiro, já para botar responsabilidade sobre eles, de que eles devem sim ser consagrados a Deus, mas também para passar uma mensagem para aqueles que são mais velhos, de que assim como essas crianças trabalham para o eterno com uma pureza, mesmo sem entender as coisas, assim nós que estamos aqui, os mais velhos, nós devemos ministrar o serviço sagrado com a pureza daquelas crianças ali. Essa pureza dessas crianças, ou seja, as crianças passavam uma mensagem para esses que são mais avançados em idade. E a mensagem é: vocês devem trabalhar para Deus com a mesma pureza daquelas crianças. E é interessante porque Yeshua fala sobre isso. Yeshua vai falar lá em Lucas 18, verso 16, se eu não me engano. Vai dizer assim, deixai vir a mim os pequeninos, e não vos impeçam, porque dos tais é o reino dos céus. Interessante porque o texto em aramaico muda um pouco o sentido. O texto aramaico vai dizer assim: deixai vir a mim os pequeninos e não vos impeçam, porque aqueles que são como esses pequeninos, dos tais é o reino dos céus. Ou seja, Yeshua aborda o que nós devemos ter: a pureza das crianças. Se eu não me engano, o verso 17 ele vai continuar dizendo: porque aquele que não tiver a pureza destas crianças, não entrarão no reino de Deus. Ou seja, Yeshua está pegando isso da onde? Onde que ele está se apoiando para trazer essa mensagem? Na Torá Sagrada, nessa porção da Torá, do livro dos Números. Porque de fato nós temos que ter a pureza das crianças. E uma criança, ela é desprovida de quê? De malícia. A criança, ela é desprovida de rancor. Você dá um tapa no bumbum de uma criança, ela chora, mas daqui a pouco ela está ali de novo na tua volta. Eu me lembro de mim quando eu era criança, eu me pegava, largava no braço com os meus amigos, meus amiguinhos, por causa de bola, por causa de não sei o quê, mas daqui a pouco nós estávamos brincando lá de novo. Essa é a pureza que o Eterno nos pede, nos exige. Uma criança, ela é desprovida de malícia, ela é desprovida, a criança, ela é humilde, e a pureza e a humildade são coisas indispensáveis para o serviço sagrado. É tremendo isso. Existe um midrash que fala também sobre esse recenseamento, essa contagem. Se nós analisarmos as Escrituras de uma forma mais honesta, nós vamos ver que a Bíblia vai mencionar 10 recenseamentos feitos pelo Eterno. Não o recenseamento, por exemplo, aquele recenseamento de Lucas lá, que os evangelhos falam, que Herodes manda fazer um recenseamento, até que aí Yosef e Miriam, os pais de Yeshua, vão ter que ir até Judá, em Belém, aí na ocasião nasce Yeshua, e houve um recenseamento, mas esse recenseamento não é contado porque ele não foi feito pelo Eterno. Esse recenseamento foi feito pelo Herodes romano. Agora, as Escrituras vão citar 10 recenseamentos, 10 momentos em que o Eterno manda contar o povo, 10. O primeiro recenseamento, a primeira contagem, acontece quando Israel desceu para o Egito. As Escrituras vai mencionar lá 70 almas desceram para o Egito. Depois eles vão fazer um recenseamento quando Israel saiu do Egito. Ou seja, desceram em 70, mas fizeram um recenseamento quando saíram, eram milhares, cumprindo a promessa que o Eterno fez a Abraão, que multiplicaria, que a semente de Abraão, que a descendência de Abraão seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia do mar. Porque Deus cumpre aquilo que promete, aleluia. Esse é o segundo recenseamento. O terceiro recenseamento é o da Paraxá dessa semana, onde o Eterno manda Moisés fazer um recenseamento no livro dos Números. Uma vez com relação aos espias, quando voltam, nos dias de Yehoshua, Josué, quando a terra de Israel foi repartida entre os filhos de Israel, houve também um recenseamento.
Depois, 2 vezes na época do rei Saul, houve-se também um recenseamento. Nos dias de Davi, o 8º recenseamento. Depois, o 9º recenseamento foi nos dias de Esdras. E o 10º recenseamento ainda não aconteceu. Quando o Eterno mandar contar de novo o seu contingente, do seu povo. O 10º recenseamento, segundo o profeta Jeremias, no capítulo 33, verso 13, o Eterno vai dizer pela boca do profeta o quê? Na era messiânica, nos dias do Messias, o Eterno vai fazer o último recenseamento para contabilizar o número daqueles que fazem parte do rebanho do Eterno. E esse recenseamento será depois da vinda do Messias, depois que os mortos ressuscitarem, depois que os demais serem reunidos, Kibbutz Galuyot, conhecido como arrebatamento, serão reunidos na terra de Israel. Esse recenseamento será feito pelo próprio Mashiach, pelo próprio Yeshua. Para quê? Para contabilizar o número daqueles que foram salvos, que reinarão com o Messias. Nós devemos ter a pureza das crianças, a humildade das crianças. Nós devemos ter o quê? Nós devemos se livrar de toda a malícia, de todo o rancor. Nós devemos perdoar aqueles que nos ofenderam. Nós devemos pedir perdão para aqueles cuja gente falhou. Porque a pureza das crianças é isso, é como eu falei. Brigam, daqui a pouco estão brincando de novo, como se nada tivesse acontecido. É esse tipo de pureza que o Eterno exige do seu povo, para que nós venhamos herdar o reino de Deus. E o apóstolo Paulo, Rav Shaul, vai falar isso em 1 Coríntios 14, verso 20, ele vai dizer: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Porque meninos na malícia, que ele está dizendo é o quê? Que criança não tem malícia. E para encerrar Efésios 4:31, o apóstolo Paulo Shaul vai dizer: toda a amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda a malícia sejam tirada do vosso meio. Antes, sejam uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Yeshua HaMashiach. Baruch Hashem, vamos nos colocar de pé, que nós devemos, irmãos, que nós venhamos a nos fortalecer. Eu não sei qual é o deserto que você possa estar passando, mas deserto é lugar de manifestação de Deus. Deserto é lugar onde Deus se manifesta com poder. É no meio desse deserto que você possa estar passando, que Deus vai se manifestar na tua vida, porque Ele é um Deus que se manifesta por trás das circunstâncias mais difíceis da nossa vida. Amém, irmãos? Vamos adorar o Eterno. Eu vou pedir para as irmãs se prepararem, vamos cantar aquele louvor. Que o cuidado de Deus, deixa gravando ali. Como é que eu vou gravar então? Pode ser então, vamos ter que ajeitar. Vamos adorar o Eterno. Eu creio que os irmãos entenderam a mensagem, né? Que nós venhamos ter a pureza das crianças, a humildade, se livrar de toda a malícia, perdoando-vos uns aos outros, como aquelas crianças. Sabe o que os nossos sábios dizem? Que Aron HaKodesh, a arca sagrada, tinha 2 querubins em cima, sim ou não? Sim. O rosto dos querubins era um rosto de crianças, olhando para dentro da arca. Se eu olhava para os 2 querubins, eles tinham asas suntuosas, mas se você olhasse por baixo, você via o rosto de 2 crianças, olhando para dentro
da arca, com as asas tocando em cima uma na outra, os joelhos tocando embaixo um no outro, e o rosto dos anjos dos querubim eram como o rosto de crianças recém-nascidas, olhando para dentro da arca, confirmando o que Yeshua falou. Quem não tiver a pureza dessas crianças, não verão, não entrarão no reino de Deus. Baruch Hashem. Vamos adorar o Eterno.